Qual é a essência da vida que você é? Não estou dizendo que você não deve tentar melhorar as condições da sua vida. Mas o mais importante é perceber que você não tem uma vida. Porque as pessoas gostam de dizer minha vida. Agora, se você observar a estrutura dessa frase, a minha vida, há uma dualidade aí. Porque se você diz minha vida, isso implica que você a tem. É sua. Portanto, implica duas coisas, uma dualidade. Se você disser minha vida, aí está você e a vida que você tem. Me pertence, é meu. Então esse pensamento, essa linguagem, cria uma dualidade em sua mente. Você a chama de minha vida. É interessante. Então, sou eu e eu tenho uma vida. E aí vem o medo. Se eu tiver uma vida, eu posso perdê-la. E claro, então você visita o cemitério e vê, sim, todos eles já tiveram suas vidas e as perderam. Eles perderam a vida. Bem, isso vai acontecer comigo também. Não percebendo que você está preso em certas formações mentais que criam uma identidade ilusória e, na verdade, criam ilusão. Você não tem uma vida porque não existe uma dualidade. Sem vida não há você, então você não pode tê-la. Você é um com a vida. Não existe você e a vida. Você é vida. Você não tem a vida. Agora, se você é isso, você não pode perdê-lo, porque você é isso. Mas é claro que teremos que ver mais profundamente e que queremos dizer que quando digo que você é a vida, vamos por um momento ficar com isso. Você é a vida. Você não tem uma vida. Você é. Então você pode dizer por si mesmo, você pode parar e analisar, ok, eu não tenho uma vida, eu sou a vida. Esse é o fim da dualidade. Você percebe isso. Há uma unidade de você e da vida. E quando eu digo vida, podemos usar outra palavra, a essência de estar vivo. Qual é a essência? Vamos devagar. Qual é a essência de quem você é? Qual é a essência da vida que você é? Ok, agora, humanos normais, o que significa humanos não despertos, dizem. Bem, a essência da minha vida é minha. Seja o que for que eles se identifiquem nela. São minhas posses, o que eu tenho, o que eu sei, meu corpo, todas essas coisas com as quais me identifico, essa é a essência de quem eu sou. De onde deriva minha identidade? Pode ser o corpo físico, ou pode ser o meu carro, ou minha casa, ou meu trabalho, ou minha função na sociedade. Pode ser amigos que eu tenho,
coisas que conquistei. Também pode ser que essas coisas também estejam na mente. Digamos que o seu senso de identidade, que é você se comparar com os outros o tempo todo, isso é o que você faz quando você está em sua mente. Você se compara aos outros. Digamos que seu corpo pareça melhor do que o corpo de outras pessoas por um tempo. Isso também passará, fique tranquilo. Mas por um tempo você pode entrar lá e então você se torna esse corpo. Você diz, esse é o meu corpo. Isso também é uma formação mental. Então não é tanto você se identificar com o corpo, você se identifica com o pensamento do meu corpo. É isso que você se identifica. Você não se identifica com sua Ferrari, se tiver uma. É o pensamento do meu carro que te torna superior aos outros, que só tem um carro pequeno. Ou o seu corpo te torna superior aos outros, que tem um corpo fraco. Então você pode se exibir por alguns anos, exibir seu corpo na praia e se sentir bem consigo mesmo. E depois de um tempo, chega o dia em que você se olha no espelho e fala, uau, o que aconteceu? Algo de errado com o espelho. No passado, os espelhos que as pessoas faziam eram muito melhores do que os espelhos de agora. Então, por um tempo, você se identifica com isso ou aquilo. Isso é normal. Então, quando você pergunta qual é a essência de quem você é, a maioria das pessoas diria, bem, eu sou isso e é quem eu sou, isso é o que minha identidade é derivada disso, disso e disso, e esse monte de coisas é quem eu sou. Nem sempre é positivo, porque eu estava falando sobre ter um corpo que parece melhor do que o corpo de outras pessoas. Você pode ter um corpo que parece pior do que o corpo de outras pessoas. E isso também serve. Ou você procura outra coisa que lhe dê uma identidade, como se na verdade você fosse mais inteligente, por exemplo, do que todos esses vagabundos de praia estúpidos. Então você pode dizer, olhe para essas pessoas, mas você tem muito mais conhecimento e inteligência. Você pode menosprezá-las. Ou você pode ser mais espiritual. Então eu não posso comprar uma Ferrari e eu estou na minha bicicleta. E você diz, olha para essa pessoa materialista. Na Ferrari. Então você ainda pode, ou se isso não funcionar, você pode ver o quão injustamente você tem sido tratado pela vida. E muito mais miserável do que a maioria das pessoas. E você realmente foi vítima das circunstâncias. Você foi vítima de seu nascimento e de seus pais. Eles fizeram um péssimo trabalho com você. Talvez se seus pais tivessem sido mais conscientes, as coisas poderiam ter funcionado, mas eles não foram. Mas isso também lhe dá uma forte identidade conceitual. Portanto, se você não pode ter um positivo, os negativos podem ser tão fortes quanto, se não forem mais fortes. Você pode ter uma enorme identidade de vítima. É uma coisa favorita, às vezes, no coletivo.
Certas coisas egóicas ficam na moda por um tempo. Hoje em dia, a identidade de vítima para certos grupos de pessoas está muito na moda. Então, as pessoas podem sentir. Sim, todos nós estamos sendo vítimas dessas pessoas. E claro, há alguma verdade nisso, em alguns casos. Mas derivar uma identidade é uma ilusão. Derivar isso de um senso de identidade é uma grande ilusão. Isso não é quem você é. Isso é toda a minha vida. Isso é tudo. Então, se você não é todas essas coisas, quando eu pergunto, quem é você? Se eu fizer essa pergunta, não vá... Bom, vamos fazer isso por um momento. Não volte para o passado. Você pode sentir ou perceber quem você é sem a referência do passado em você? Você nem precisa se lembrar do seu nome agora. Para quê? Você não precisa se lembrar do seu endereço de e-mail, número de telefone, ou o que aconteceu com você há 10 anos. Não precisa se lembrar disso. Você ainda pode ter um sentido, sem referência à sua história pessoal. Você pode ter um sentido de existência ou presença. Não há passado nisso. Mas o que é isso? Você realmente não pode descrever isso? Tudo o que você sabe é que você é. Eu sou. Você pode sentir o ser subjacente ou a presença de você. Mas para realmente sentir isso, o que precisa acontecer é que, por um momento, o fluxo de pensamento precisa diminuir. E pode estar acontecendo para muitos nesse exato momento. O fluxo de pensamento, que é normal para a maioria das pessoas, que nunca para, exceto quando adormece, o fluxo de pensamento diminui por um momento. E quando eu perguntei se você poderia realmente sentir a si mesmo, sem referência à sua história pessoal, o que eu realmente estava falando, o que eu realmente estava te perguntando era: você consegue sentir sua presença sem pensar? Há uma enorme revelação aqui. Essa pergunta, quem sou eu, não tem uma resposta real e verdadeira em um conceito, em um nível conceitual. Não está em pensamentos ou palavras. A verdadeira resposta para quem sou eu não tem pensamento nisso. É uma sensação de presença ou existência. E você só pode sentir isso, mesmo que seja apenas um momento. Então o fluxo de pensamento diminui e o que aconteceu é que você está completamente presente, sem que sua mente diga nada. Você pode perceber tudo. Você pode ver, você pode ouvir. Você está totalmente lá. E sua mente está quieta. Quieta ainda não significa que você foi dormir. É o contrário, na verdade você está mais alerta nessa quietude do que estaria se estivesse identificado com esse fluxo contínuo de pensamento. Essa é a quietude inerente que, na verdade, todo ser humano tem. Você não precisa trabalhar duro para alcançar a quietude.
Ou pensar que se eu seguir a causa certa de ação, pode levar 10 anos, e então eu poderia ter uma mente quieta. Não, já está lá. E se você não é totalmente miserável e infeliz a cada momento de sua vida, isso significa que, talvez, sem você saber, qualquer um que não esteja extremamente miserável o tempo todo, tem um pouco de acesso, mesmo sem saber, a essa quietude interior. Eles não sabem disso. Tudo o que sabem é que, de vez em quando, se sentem um pouco bem. Eles sentem, Eles não sabem, por 3 segundos, que pararam de pensar. E se sentem aliviados. Eles podem ter alguma outra explicação de por que aquele momento eles se sentiram bem. Talvez eles estivessem olhando para um cachorro. Naquele momento, porque o cachorro não estava pensando nada sobre eles. Porque o cachorro não pensa. O cachorro está consciente, mas não pensa conceitualmente. O cachorro não tem uma opinião sobre você. E assim, quando você estava acariciando o cachorro, talvez de repente você se sentisse bem em acariciar o cachorro. Por quê? Porque por um momento o cachorro libertou você da mente conceitual, crítica, que de outra forma seria muito ativa se você estivesse acariciando um ser humano. Claro, você não pode fazer isso porque as pessoas pensariam que você é louco. Você não pode ir até um humano e falar: ei, eu posso acariciar você? Seria legal se eles fizessem isso um com o outro. Mas os humanos têm julgamentos sobre você. Então, sempre que você vai a um humano, você sabe que ele tem certos pensamentos sobre você. Portanto, o outro humano não pode te libertar de seus pensamentos. Mas o cachorro ou o gato podem, por um breve momento, te libertar de seus pensamentos. E nesse momento, é bom. É por isso que as pessoas amam seus animais de estimação tão profundamente. Há uma razão mais profunda pela qual eles amam. Porque o animal de estimação os liberta um pouco de suas mentes. E há momentos em que você interage com o seu animal, em que há períodos, breves momentos de consciência impensada. 2 segundos, 3 segundos, mas é o suficiente para te manter em movimento. É o suficiente para que sua vida não se torne totalmente miserável. E então, você pode ter outros momentos. Você pode ter momentos em que pratica alguma atividade física, você nada ou escala uma montanha. E depois há momentos em que a sua presença total é exigida pela atividade, de forma que não sobra para pensar energia nenhuma. E novamente, você se sente intensamente vivo. Isso foi tão bom. Por que foi tão bom? Bem, simplesmente eu adoro isso, é tão bom. Não sei porquê, mas é bom. Bem, é bom porque libertou você, por um momento, do fluxo incessante de pensamento. E houve algum grau de consciência ou presença surgindo. Mas você nem sabia disso.
No momento em que você perceber que não existe nada além do momento presente em você, nada além do agora, uma alertividade surge em você. Você se torna atento ao que quase se pode chamar de a presença do poder deste momento. O poder da própria vida neste momento presente, que consiste em sim, consiste em percepções dos sentidos e também consiste em, bem, vamos olhar que momento presente é esse. Esse momento presente é este local onde estamos. O que percebemos aqui visualmente, o que vemos, ouvimos, as luzes e a totalidade do ambiente. Então vamos nos tornar alertas para que possamos realmente perceber isso. E além daquilo que percebemos nessa sala, há mais alguma coisa sobre isso, que poderíamos chamar de momento presente? Bem, se você olhar profundamente o suficiente, sim, também há. O campo de energia interior em seu corpo, que você pode realmente sentir, que você está vivo em suas pernas, seus braços, seus pés, é também parte do momento presente. Sentir o campo de energia que permeia o corpo físico, que também é algo que você pode sentir. Portanto, há percepções sensoriais externas e há o sentimento, a vivacidade dentro do seu corpo. Se você está totalmente no pensar, você não pode sentir isso em nada. Você não se sente vivo. Você apenas está vivo na parte superior da casa, na sua cabeça. A casa inteira que você habita, então, está vazia. Então você pode começar a habitar todo o corpo, e não só apenas a cabeça. Isso se torna parte de sua experiência do momento presente. Assim, percepções dos sentidos, sim, há elas, e também está toda essa vivacidade, e até na luz artificial vemos isso. Claro, você pode dizer, eu prefiro a luz do sol, ok, eu também. Mas há uma beleza e vitalidade mesmo à luz artificial. E há uma beleza e vivacidade que é geralmente negligenciada, que está na textura da cadeira que estamos sentados aqui, da sua cama ou do que você estiver vestindo, flores, claro. E de repente você se torna consciente disso e isso não é tudo ainda. Estamos apenas entrando no momento presente. Então você tem tudo isso, meu amigo. E os exteriores, e de repente você aprecia a vitalidade de todas as coisas que o cercam. Outras pessoas têm que tomar ácidos para chegar a isso, mas você não precisa. Basta reservar um momento, silenciar um pouco e olhar em volta. Tudo está aí e sempre esteve aí. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente,
ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar ao outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Esse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado de ser, não está do lado de fora, está bem lá, dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Subjacente a qualquer prática está a presença. Não importa se os aspectos externos da prática podem ser diferentes, mas o que cada prática aponta, e eventualmente, se for bem sucedida, e você acabar com isso, é a presença. Lembre-se de nossa definição. Citei Ramana Maharishi quando lhe perguntaram como sabemos, porque essa é a sua pergunta, se estamos fazendo algum progresso no caminho espiritual. E claro, você deve se lembrar da sua resposta. O grau de ausência de pensamento é o seu critério para julgar o progresso no caminho espiritual. E isso é tudo. Então, até que ponto há espaço em você? Cessação de pensar quando não é necessário, momentos crescentes de amplidão. À medida que você evolui espiritualmente, a amplidão se aprofunda e há mais dela, de modo que, eventualmente, metade de você é amplidão. Não leve isso muito literalmente. Metade de você é espaço e metade de você é forma. Mente, conhecimento e assim por diante. Se metade de você for espaço e metade for forma, você levaria uma vida muito equilibrada. E pode ser que, como no caso de Ramana Maharishi, quando ele era um garoto e acabou de passar pela experiência de morte, ele se tornou 90% de amplidão e não conseguia mais falar. Ele ainda tinha corpo, são os 10%,
E ele se sentou em algum lugar e então voltou para... Muitos poucos humanos são realmente... É difícil quantificar de qualquer forma, eu estou apenas conjecturando. É mais ou menos, quase falando metaforicamente, possuímos pouquíssimos humanos que estão totalmente equilibrados entre se mover no mundo da forma, usando sua mente e seu conhecimento, e interagindo, e estando ocupados e ativos no mundo da forma. E ao mesmo tempo, não perder a dimensão mais profunda da presença. Portanto, não tendo dois compartimentos separados em sua vida. Alguns praticantes espirituais, meditadores, desenvolvem dois compartimentos. Um da minha prática espiritual, que eles fazem quando meditam, ou vão para retiros de acampamento, e outro que seria a vida diária. Claro, os dois precisam se unir, para que a dimensão espiritual realmente brilhe em todas as coisas que você faz. Em outras palavras, tudo que você faz, há espaço, há uma sensação de paz, que vem mesmo quando você está envolvido em atividades. Você não fica frenético, chateado com cada pequena coisa. Há um espaço em suas interações humanas. Uma sensação de presença que permeia até mesmo os seus negócios. Então é isso que Ramana Maharishi quer dizer quando fala sobre estar livre de pensar. Que amplitudes são momentos em que você está apenas alerta e presente, mesmo enquanto conduz um negócio. Há um estado de alerta e uma presença. E então você se torna mais criativo. A pessoa que criou o iPhone, bem, o homem, Steve Jobs, eu não li a sua biografia inteira. E ele tinha certas idiosincrasias pessoais que eram muito condicionadas pelo ego. Mas além do seu condicionamento egóico, ele tinha áreas em que ele era um praticante, creio eu, de zen e meditação. Ele tinha essas áreas de quietude, e delas vinha a criatividade. Portanto, ele não representou uma união completa e equilibrada. Muito poucas pessoas têm isso, uma união completa e equilibrada, do espaço e da forma. E você não precisa conseguir isso. Eu não tenho. Eu não tenho 50% de eficácia na forma e 50% de espaço. Eu tenho, eu estou apenas calculando aqui, dizendo números. Eu tenho de 80% a 85% de amplitude e de 20% a 15% de forma. Em outras palavras, eu não sou muito bom em lidar com coisas. Quando eu faço, eu sou espaçoso com isso. Minha preferência é não. Então, não sou tão equilibrado. Oprah é muito mais equilibrada do que eu. Ela é muito eficaz em fazer. Tem uma energia aparentemente inesgotável. Eu não consigo acompanhá-la. E ainda assim, ela sempre retorna à quietude. Então ela não se perde no fazer. Existem algumas pessoas, mas não muitas, ou para estar um pouco mais do fazer do que no ser. Mas ainda há o suficiente para mantê-la enraizada e para que seu trabalho frutifique e contribua muito para a consciência do planeta. Quando medito, um medo extremo surge frequentemente na minha mente e sinto que vou ser destruído ou desaparecer completamente
E por isso eu paro a meditação. Por causa do medo eu paro. Tenho tanto medo de continuar, embora saiba intuitivamente que suportar o medo me aproximaria da iluminação. Como posso vencer esse medo? Sim, claro, o medo da pessoa, o senso personalizado de si mesmo ou o ego, que pode se sentir ameaçado pela consciência crescente. E uma vez que você sabe que ainda pode meditar e permitir que o medo esteja lá, apenas quando você tenta fugir do medo, que realmente isso se torna um grande obstáculo. Mas se você pode estar com o medo, permita que o medo esteja lá, pois em um nível de energia pura, você tem de sentir o medo. Então você descobrirá que ele começa a se dissolver. É melhor do que não querer sentir. Permita-se sentir. Então esse é o começo da mudança. Se você sempre fugir disso, vai durar muito tempo e não há mudança. Há um livro chamado, eu acho que é Sinta o Medo e Faça Isso. De qualquer maneira ou algo assim. Mas é um conselho muito bom. Embora eu não queira dizer necessariamente aplicado a tudo. Mas permitir-se sentir que qualquer sentimento que vier faz parte do presente, do momento presente. Portanto, se o medo surgir, mas você também perceber o que é o medo criado por um pensamento, você saberá disso. Ou se o medo surge por si só, em uma situação particular, quando você fica parado, você tem medo do silêncio, você se sente desconfortável quando entra em uma sala e não há barulho. Algumas pessoas sentem isso. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis por natureza. Não é barulhento o suficiente. Então veja que pode ser que o medo surja quando você fica quieto e você medita. Então não está necessariamente associado com um pensamento, mas com o surgimento da consciência. E em vez de interrupções, de interromper sua meditação, o que acontece se eu continuar e transformar o medo em meditação? Medite no medo. Então, se você meditar, nada realmente pode perturbá-lo. O bom meditador incorpora tudo o que surge no momento presente na meditação, incluindo o ruído mais irritante, que de repente começa do lado de fora, e de repente a mente diz: não posso meditar agora, preciso de quietude. Então você percebe. Talvez isso faça parte da meditação e como isso se torna parte da meditação, ao permitir que esse momento seja, que é simplesmente abrir mão da resistência, permitir que seja o que for, o que vier de dentro, medo, ansiedade. Você permita que isso aconteça, mas você tem que ter cuidado para que não se torne um pensamento. Porque no momento em que você é atraído de volta para o pensamento, esse é o fim da sua meditação. Você pode permitir que um pensamento esteja lá, mas para permitir que um pensamento seja. Aí isso implica que há alguma consciência por trás do pensamento. Então, você ainda está lá, se assim puder. É uma coisa maravilhosa. Você permite que o pensamento seja. Isso é muito diferente de ser atraído para o pensamento e segui-lo para onde ele quer levá-lo. É claro que esse é o fim de sua meditação.
ou sua atenção plena, ou o que você quiser chamá-lo. Eu não uso atenção plena, como você sabe, porque não se trata de uma mente completa. E é por isso que evito a palavra mindfulness. Mas mindfulness é uma coisa adorável, é realmente a presença. Então você pode seguir um pensamento, ele te agarra, ele te pega toda a sua atenção e te puxa. Esse é um caminho. Ou você pode perceber que está surgindo um pensamento sobre o que seu ex-cônjuge fez há 5 anos atrás, enquanto está meditando. E você pode permitir que o pensamento surja e esteja ciente. E se você fizer isso em vez de ser puxado por ele, você descobrirá que ele surge rapidamente e desaparece. Então, torna-se muito como se você conhecesse o céu. Digamos que você tem um céu azul e as nuvens ocasionalmente apareçam. Então as nuvens são os pensamentos que surgem na mente. O céu azul, a vastidão desse espaço, é sua consciência. Assim, as nuvens não são um problema. Se dentro do contexto mais amplo da presença consciente, elas vêm e vão, e pode haver pensamentos que dizem coisas ridículas. Pode haver um pensamento sobre o que eu gostaria de comer. Uma torta de maçã. Agora eu realmente preciso comer aquela torta de maçã do meu primo. Podem aparecer as coisas mais absurdas para interromper sua meditação. Quando você imagina uma torta de maçã que está comendo, então você sabe que há o pensamento de torta de maçã, você permite que você não seja atraído pela torta de maçã, pelo pensamento. Ou mesmo, de repente, se você tem que se levantar e correr até a geladeira para ver se ainda tem uma torta de maçã, aí o pensamento surge. Você é o céu, que é a consciência. E o pensamento é o que vem à consciência. Agora, se mais e mais pensamentos vêm, ou se você segue um dos pensamentos da nuvem que flutua no espaço da consciência, um dos pensamentos da nuvem vem e de repente você vai. Ele agarra você e você o segue e a nuvem fica maior. Então atrai outras nuvens que correspondem a isso e eles de repente vêm do nada. E então você está em uma grande nuvem. Você ainda está sentado lá tentando meditar, mas você está realmente em uma grande nuvem de pensamento. E antes que você perceba, o céu inteiro está nublado, totalmente nublado. Agora, é claro, ainda há alguma luz brilhando através das nuvens, mas você não saberia mais de onde vem. Há alguma luz, é claro, que a consciência, o pensamento, não pode existir sem a consciência. O pensamento é uma manifestação da consciência. Então, há a consciência que está por trás dos pensamentos. Mas você não conhece mais essa consciência diretamente. Apenas através do filtro dos pensamentos. Da mesma forma que você não conhece mais a luz do sol, exceto através do filtro das nuvens. Talvez possamos começar com algumas observações adicionais sobre o assunto importante de ser e fazer.
Foi com isso que começamos na última sessão. E encontrar um equilíbrio. E antes de encontrar um equilíbrio, poder entrar para acessar a dimensão do ser, que já é um bom começar a princípio. O que tende a acontecer, mas também não invariavelmente, é que você pode entrar na dimensão do ser ou acessá-lo quando estiver em um local propício e tranquilo, em uma serenidade, ou aqui, em um espaço protegido, ou talvez em sua casa, no seu quarto, ou até na natureza. E a princípio, sendo ser, a dimensão está associada com a cessação do fazer. É assim que você rapidamente percebe que é quando você não está fazendo qualquer coisa e você pode apenas ser conscientemente. Não importa quão breve seja uma cessação do fazer primário, que é o pensamento, e não importa se é uma breve cessação do fluxo do pensamento. É difícil encontrar a dimensão do ser, mas mais tarde, à medida que você se torna conscientemente enraizado na dimensão do ser, o pensamento e o ser podem se unir. Eles não são irreconciliáveis. E, de fato, uma de suas tarefas é, quando você pensa, não estar totalmente identificado com um fluxo de pensamento. Em outras palavras, há alguma atenção no fundo. Em alguns há uma consciência, um campo ou um espaço de consciência. Mesmo enquanto você está pensando como é agora, enquanto eu estou falando, é claro que a mente está operando. Mas eu posso sentir. Talvez você possa, no pano de fundo, por trás das palavras, além das palavras, entre as palavras, há aquele espaço de ser, a quietude ou como você quiser chamá-lo. E se você pode senti-lo, você pode desmentir se você estiver vindo aqui, se você pode sentir que está em você. Porque só o ser pode ser uma maneira de ser, não a mente. Se você acredita que o ser emana de mim, eu suponho que sim, mas naquele momento você tem o reconhecimento de ser. Só pode acontecer acessando a dimensão dentro de você. Só o ser pode reconhecer o ser, não a mente. A mente, no entanto, pode entrar quando, digamos que você reconhece o ser, a dimensão que emana dessa coisa, que é o corpo, ou seja o que for que emana. E você pode sentir isso no momento em que você sente que está em você também, conscientemente. Agora é possível que a mente possa entrar e interpretar mal o que está acontecendo. E as mentes podem confundir a forma do professor espiritual, ou seja lá quem for, a forma com a qual se identifica. E de repente o professor é considerado um ser sobrenatural ou uma espécie de figura divina, ou algum grande guru ou o que quer que seja. Porque você confunde o que é. Transcende a forma para a qual a forma é apenas uma abertura. Você confunde isso com a forma. E então você faz aquela pessoa, através da qual o ser brilha, você torna aquela pessoa muito especial. Isso pode acontecer facilmente. É uma interpretação errada, mas pelo menos você reconheceu o ser. Mas o que você esqueceu é porque nem todo mundo vai reconhecê-lo na dimensão do ser. Em um ser humano, se brilhar fortemente, nem todo mundo reconhece.
Algumas pessoas dizem o que é isso, o que é aquilo, porque todas essas pessoas estão ouvindo esse cara por 2 horas. Ele não é especial. Ele nunca nem mesmo pula para cima e para baixo no palco. Ele é simplesmente chato. Não, ele é chato. Pode haver resquícios de ego deixado nele. E se o professor for bombardeado com projeções contínuas de especialidade, ele ou ela pode começar a acreditar em outras palavras. O ego volta pela porta dos fundos e recupera a ascendência. O ego volta e então o professor começa a sentir uma especialidade nisso, na pessoa, na forma. E então o estado que aconteceu muitas vezes, o professor faz declarações como: certamente eu sou o maior professor vivo no planeta no momento presente. Ou pode ir tão longe a ponto de dizer: sou o maior que já existiu. Todos os outros foram precursores. Cheguei a algo incrivelmente especial. Mas não é posse de ninguém. Não é conquista de ninguém e não pertence para ninguém. Mas a forma, a dimensão da forma, pode ser uma abertura, como uma janela, de certa forma. Eu poderia dizer que esse corpo e esta mente é a moldura da janela. O que você vê é a moldura da janela. Mas a coisa mais importante sobre a janela é a luz, que vem através do vento e é a abertura. E isso também pode acontecer com você quando a presença surgir. Se ainda não aconteceu para muitos de vocês, entre em contato com pessoas que são ajudadas por sua presença. Mesmo que você não sinta que sabe o que fazer, porque não funciona assim. Elas são ajudadas e são atraídas por você. São ajudadas por sua presença. Há um tipo de transmissão que você pode despertar a presença no outro. Aquela dimensão, a dimensão do ser no outro. Então você pode encontrar. Eles podem então se apegar a você porque eles se sentem tão bem com a sua presença. E eles podem te deixar ir. E novamente o perigo já surge. E você sente que eu fiz isso. Isso você poderia chamar de cura em um sentido mais profundo. Não apenas uma cura física, mas a verdadeira cura é a reconexão com o ser. A dimensão que é a verdadeira cura. E há uma frase nesse livro chamado Um Curso em Milagres, que ela é curadora. Ela não cura, ela deixa a cura ser. Ela não cura, ela deixa a cura acontecer. Quando você está com pessoas que estão procurando ajuda, então você não precisa entrar em sua mente. Diga: como posso ajudar essa pessoa? No passado ela está falando com você e você já pensa: talvez eu poderia dizer que tal coisa, ou posso dizer que não funciona assim. Mas você só está presente. Em algum momento você pode dizer algo que vem de uma espécie de lugar mais profundo, ou você nem precisa dizer nada. Apenas uma resposta. Pode aparecer, de repente, na outra pessoa como algo, e você nunca disse ou fez nada. Você apenas sentou lá. Então, primeiro você tem que ir à dimensão do ser. Você encontra como separado da atividade externa ou pensamento.
E então isso é um bom começo. E gradualmente você aprende que pode. Não é inconciliável com atividades externas, ativas. É uma presença ou movimento, e isso é uma boa prática. Porque você não mostra que não vê. Preciso ficar quieto para encontrar a quietude. Que é outra palavra para isso. O que as pessoas acreditam inicialmente, quietude, também tem dois significados em inglês. Há, por um lado, quietude, que significa ausência de ruído, mas há outro significado dela, que é ausência de movimento. E eles ficam parados. É a ausência do Senhor. Ele ficou parado. Então é quietude. E a palavra quietude aponta em inglês para ausência de ruído ou movimento. Então, quando falamos sobre quietude, você pode pensar que tem. Para você não poder se mover, para ser, para sentir conscientemente a dimensão, você não deve se mover. Então você aprende que pode realmente mover. E de fato pode ser útil começar com isso. Então você pode executar certas tarefas e ainda ser essa conexão com o ser, em vez de se perder completamente na atividade. Você pode ter objetivos a perseguir, que estão no reino do fazer. É bom ter objetivos, embora possa haver períodos em sua vida em que você não precise de nenhum objetivo. Certamente, se você atingir uma certa idade, torna-se cada vez mais inútil perseguir objetivos, pelo menos até os 95 anos de idade. Você não precisa perseguir mais nenhum objetivo, a menos que, por algum motivo, você precise. Mas, mesmo antes disso, pode haver períodos de tempo em sua vida em que a busca de objetivos não é necessária e você pode se tornar mais profundamente imerso. Apenas se envolver em atividades cotidianas, comuns, sem perseguir nenhum grande objetivo em particular, grande ou pequeno, trabalhando em direção a algo, mas no geral é bom ter metas. Mas novamente, as metas pertencem ao reino do fazer. E tudo bem. O problema surge se a mente absorve tanto de sua atenção. Mas o significado, o resultado desejado, o lugar onde você deseja chegar, o que quer que seja, passar em um exame, alcançar uma certa posição, adquirindo maestria em alguma atividade, qualquer que seja, o resultado desejado. Se o resultado desejado ocupa um lugar em sua mente, que é esmagador, até que você precise desesperadamente chegar a esse lugar, então, enquanto isso, todas as coisas que você faz, os passos que você toma, as atividades que você realiza para chegar ao seu objetivo, em seguida, simplesmente um meio para o fim, e elas não são agradáveis, porque você sempre espera ter chegado lá. Acontece o mesmo com a natureza que o rodeia. As árvores, as flores, as lâminas da erva, eles estão todos presentes. Eles estão todos rendidos à vida. São unos com a vida, uma expressão belíssima e temporal da vida. Assim, para alguns humanos, é o único ponto de acesso,
Para outros, nem isso funciona mais. Conheci alguém com um ego muito forte e que tinha lutas egocêntricas com o seu gato. Ela tinha a janela da cozinha aberta. Se o gato não viesse à noite a tempo, o fechava lá fora. Se ele não me quer ver, eu também não o quero ver. E o pobre gato ficava lá fora toda a noite. Isso também pode acontecer. Algumas pessoas nem com os animais se podem relacionar. Vemos milhões e milhões de humanos numa pseudo-realidade, numa interpretação do eu que é realmente uma ficção, sentindo-se sempre insatisfeitos, com uma sensação de carência, precisando sempre de mais. Alguns necessitando de criar inimigos para se afirmarem, definirem como eu e o outro, procurando qualquer tipo de conflito para ter uma sensação do eu que continua intacto. Com quem poderei estar em conflito hoje? Sobre o que me devo queixar para me sentir um pouco mais como eu? Aqui está. Quando milhões de humanos vivem assim, o resultado está no que lemos da história humana. Um terrível conto de incrível sofrimento que os humanos infligem entre si e nas outras formas de vida do planeta. Nas notícias, à noite, quando liga a sua televisão, vê como é louca a consciência coletiva no nível presente da sua evolução. E contudo, aqui estamos nós e reconhecemos que tudo isso é uma forma coletiva de doença mental que a humanidade está agora a sofrer. E alguém pode perguntar: como é que Deus permite que as espécies se tornem mentalmente doentes? Ouvi essa pergunta uma vez na mente de uma pessoa. E é claro, poderá fazer a mesma pergunta num nível mais próximo. Como é que Deus permite que eu tenha essa doença? Como é que Deus se atreve a permitir que eu esteja doente e a sofrer? Na grande totalidade, tudo tem os seus caminhos. Tudo está como deveria estar, incluindo a sua doença pessoal para o momento. Não quer dizer que a cura não venha a acontecer, mas há muitos humanos aqui em Findhorn que não teriam vindo se não tivessem sofrido qualquer disfunção nas suas vidas. Talvez doença física ou alguma grande perda. Assim, no seu nível pessoal e no seu sofrimento físico, já podem observar, seja ele qual for, que em algum grau começaram a dissolver as estruturas do ego na sua mente. Abandonaram e soltaram essas estruturas para que algo mais entrasse. Subitamente, começaram a interessar-se por estar presentes agora e acabaram aqui. Seja qual for a sua história, e embora alguns possam pensar que foi tudo um grande erro, a minha história foi apenas um grande erro. Estão aqui e agora. É uma coisa espantosa o estar aqui e agora e verem que o resultado de todo esse grande erro foi o de estarem a sair disso e a ficar cientes de que, no nível da forma, foi o modo como a sua vida se desenrolou. Deixem-me falar pessoalmente por um momento. Posso facilmente olhar de volta para toda a minha vida, até o mundo afirmar que eu passei a ser uma pessoa importante. Isso aconteceu há alguns anos atrás. Antes, ninguém me disse que eu era importante. Até esse ponto, a minha vida foi um completo desastre. Nada funcionava. Experimentei várias coisas antes de entrar para a universidade, onde fiz o meu doutoramento e me fartei. Depois andei à deriva durante 2 anos, a seguir fiz isso e aquilo e etc. Tentei muitas coisas e a minha mãe me disse: tem 45 anos, o que é que você fez da sua vida? Outros montaram os seus grandes negócios. E assim, no nível da história, foi um grande desastre. Contudo, felizmente,
em algum ponto eu já tinha desistido da identificação com a história. A história foi a minha identidade até eu fazer 29 anos. E fui muito infeliz até aí, mesmo com o sucesso obtido na minha graduação universitária, que para mim durou talvez apenas 2 semanas. Não é estranho como uma história falhada pode produzir uma flor? A flor da consciência. Talvez a flor necessite da lama para crescer. Temos uma imagem lindíssima no budismo, na qual uma flor de lótus, que é o símbolo do budismo, tem as suas raízes na lama e cresce saindo da lama. Não há nada mais bonito numa vida humana do que uma história falhada. As boas notícias são: todas as histórias acabam por falhar mais tarde ou mais cedo, porque são baseadas nas formas. Identificam-se com as formas e nenhuma forma dura tanto tempo. Os edifícios não duram assim tanto tempo e acabam por ruir. Todas as formas são temporárias e são belas, porém é a essência que se esconde em cada forma, a vida da não-forma, que é indestrutível. Essa lindíssima estrutura de Findhorn também não é eterna como forma, mas o eterno brilha através desta forma, porque a forma é transparente. Vocês também não são eternos como forma, mas a transparência está a acontecer a quem está sentado aqui. Ela está para além da forma, não interessando o que lhe vamos chamar: serenidade, presença, ser, um profundo sentido do eu, que antes estava misturado com a história do eu. A preciosidade de ser é que a sua verdadeira especialidade, aquilo que o eu egocêntrico estava a procurar a nível de história. Eu quero ser especial. Esse mesmo pensamento obscureceu o fato de que já não pode ser mais especial do que é agora. Aqui, esse termo especial não é no sentido egocêntrico de ser mais do que ele ou ela, mas no sentido de dizer que é uma maravilha e preciosidade a essência do seu ser. E isso é o que poderá sentir profundamente, mesmo que seja uma das pessoas mais identificadas com a sua história e com o eu conceitual, conseguirá sentir que algures há algo de muito precioso que sou eu, mas que confunde com as formas e com os pensamentos forma. Essa essência do ser, que é sem forma e intemporal, mistura-se com a forma, com o pensamento e a história na minha cabeça. Foi o que Buda chamou de o eu fictício. O eu que Buda, há 2.600 anos, reconheceu como uma ilusão. Um enorme rasgo de intuição, insight, talvez um dos maiores de toda a humanidade, quando reconheceu de que o eu é uma ilusão. E com isso ele quis dizer o eu que é identificado com qualquer forma, pensamento forma, forma física ou qualquer um deles. Isto é a ilusão, o de nos usarmos em qualquer forma. A preciosidade do ser, que é intemporal, essência da não-forma em todo ser humano e em todas as formas de vida, encarna, poderemos dizer, na forma. Não tem mal nenhum encarnar na forma, desde que saiba que você é a essência para além da forma. Todavia, se perde a si mesmo na encarnação, e afinal tinha de fazer isso mesmo, pois fazia parte do plano, de como as coisas tinham de funcionar na totalidade, é o que o Buda chamou de sofrimento. Sofre porque já não sabem quem é. Está a procurar a si mesmo numa forma qualquer, um pensamento forma, uma forma física, com a qual se identifica, e que também não passa de um pensamento forma. Todos os seres humanos estão a olhar para a essência do seu próprio ser.
não sabendo que a especialidade que procuram é já a essência daquilo que são. Só irão descobrir isso quando deixarem de olhar para si próprios no futuro, onde querem sempre mais. Encontrar o lugar especial é como um jogo estranho. O único lugar onde realmente poderá se encontrar a si próprio é para onde nunca olha. É o momento presente. Olham para si próprios lá no futuro e dizem, eu quero ser mais. É verdade que no nível da forma podem temporariamente ser mais. E depois essas coisas se dissolvem outra vez. Porém, há um nível dentro de si mesmo onde o mais não funciona. Não necessita de ser mais porque já é a expressão plena da vida única. Já é completo no nível do intemporal, da essência do seu ser. A única razão por que necessita de tempo é para estar preparado para ouvir essas verdades e reconhecê-las como tal. Para isso, poderemos dizer que necessita de tempo. Porém, para ouvir a mensagem de ser quem é, não necessita de tempo. O paradoxo é que há ainda muitos humanos para os quais isso é sem sentido e por isso não vêm aqui. Por outras palavras, eles necessitam de mais tempo, necessitam de continuar a olhar para si próprios e necessitam de continuar frustrados na busca. Faz parte dos desígnios maiores.